pessoal do Papo de Música, eu sou Marina Matoso e vim falar sobre marketing digital para artistas. A convite da Fabi Pereira, essa entusiasta da nossa música e idealizadora desse canal que é tão relevante, né, para a nossa cultura, eu resolvi separar alguns itens super relevantes para um artista que quer investir mais em marketing digital em 2022, 2023, enfim, quando for, mas agora que está vendo esse vídeo. Bom, não deixem de deixar seu like, se inscrever no canal. Esse canal é muito interessante. Fabi tá levantando vários vídeos tipo esse, de dicas para o artista independente, enfim, um artista que quer se aprofundar um pouquinho mais no nosso mercado e em boas práticas. Então, é isso, pessoal. Se inscrevam, deixem aqui nos comentários dúvidas, enfim, observações sobre o que eu tô falando. Quem quer mais vídeos como esse, comenta aqui, #FabiChamaMari. E que aí eu volto mais vezes para dar outras dicas. Então vamos lá, gente. Antes de mais nada, né, por exemplo, para eu gravar esse vídeo, eu tive que estudar um pouquinho quem seria meu público-alvo. Eu já conheço o canal, então eu já sabia mais ou menos quem é meu público-alvo. Eu tive que estudar o que eu queria entregar nesse vídeo, em todos os vídeos que eu fizer, em todas as aulas que eu der, todas as palestras que eu der. Eu preciso ter isso muito claro, o que eu quero entregar e como eu quero ser reconhecido. Eu quero ser reconhecida como uma profissional do mercado da música, especialista em marketing digital. Então, pro artista é a mesma coisa, assim. Eu tenho um negócio que é a Jangada, é a minha marca, é a marca que eu quero estabelecer no nosso mercado. O artista também, ele é dono da própria marca Gilberto Gil, marca Cláudia Leite. E por que não, né? Quando você vai abrir um restaurante, você obviamente vai precisar estudar o negócio, traçar um planejamento. Por que com o artista seria diferente, né? Então, antes de mais nada, a nível de artista, é muito importante você conhecer o público-alvo com o qual você quer conversar, conhecer as ferramentas do seu mercado, as plataformas do seu mercado, se aprofundar, estudar tanto o externo quanto o interno, né? Tanto as suas características, as suas forças, as suas fraquezas, quanto as oportunidades e as ameaças do mercado. Então, assim, antes de começar, ou agora que você está no meio da carreira, talvez você tenha até mais clareza, para pensar em qual é a sua visão, né? A sua visão, eu gosto de fazer o exercício de perguntar para o artista, tá? Daqui a 5 anos, daqui a 3 anos, como você queria ser referido, por exemplo, numa matéria de um jornal? Você queria que as pessoas, que o jornalista falasse o artista X reconhecido por estar sempre à frente do seu tempo, por questionar o status quo, reconhecido por suas composições ricas. Como você gostaria de ser reconhecido em 3 anos, né? Essa é a sua visão. Eu quero ser reconhecido pela crítica ou pelo mercado, pelo público, como um compositor e intérprete, como um músico, como um profissional do mercado da música, que características, né, que está sempre cumprindo os prazos e que tem sempre uma entrega criativa, que escreve letras contundentes, e localização é bom saber também, né, em que praças você gostaria de estar posicionado. Então, daqui a 3 anos eu quero ser reconhecido no Brasil e em Portugal, eu quero ser reconhecido no Rio de Janeiro e em São Paulo, eu quero ser reconhecido em Salvador, Maceió, Fortaleza, enfim. Esses pontos são super importantes para você poder definir sua visão. Você também deve definir sua missão, né? O que você quer entregar em cada encontro com o seu público. Então, eu, por exemplo, quero entregar inspiração para as pessoas toda vez que elas estiverem em contato comigo, com minha fala e tal. E você como artista, o que você quer, qual experiência você quer que seu público sempre esteja sentindo, quais sentimentos você quer que seu público sinta e tudo mais. E o propósito, né? Recentemente a Globoplay lançou o documentário da Nara Leão
E ela diz, assim, numa entrevista que ela diz que ela quer cantar toda música que ajude a gente a ser mais brasileiro. Isso é um propósito, né? E tudo isso que eu falei vai ajudar o artista na hora que as pessoas começarem a opinar, a questionar determinadas coisas, a sugerir. Tem muita gente que palpita numa carreira artística muito mais do que numa carreira em qualquer outro segmento, né? Então, se eu vou abrir um restaurante, as pessoas vão palpitar muito menos do que se eu quiser me tornar cantora. Se eu quiser me tornar cantora, elas vão falar, no show você devia cantar isso. Esse álbum tá bom, mas faltou isso, ou isso aqui sobrou, enfim. Então, é claro, é super relevante você ouvir feedback, mas você precisa ter muita clareza de onde você está indo para você absorver o que de fato faz sentido e de quem de fato tem essa informação, tem essa capacidade de opinião. Então, gente, essa é uma primeira etapa assim, que vem antes do marketing digital, mas que eu achei importante trazer para vocês, porque ela vai ajudar em todas as outras etapas do marketing digital. Começando, né, agora sim, no trabalho da jangada, por exemplo, ou no meu trabalho como profissional de marketing digital, a primeira etapa é a etapa de estudo, é a etapa na qual eu preciso estudar o meu cliente, o mercado dele e o produto que ele tem em mãos. Então eu vou estudar visão, missão, propósito, tudo isso do meu cliente, ele vai chegar para mim já com essas informações. Eu vou estudar passado, né? Vou estudar quais dados ele tem no Spotify, quais dados ele tem nas redes sociais, quais redes sociais ele está usando para se comunicar com o público dele, quais são os pontos de contato digitais desse cliente com o público e como ele está se manifestando nesses pontos de contato, né? Então, poxa, o cliente tem Facebook, que legal, deixa eu dar uma olhada no Facebook dele. Cara, só conteúdo desinteressante, não tem engajamento nenhum, as pessoas não estão se conectando, ele não está sendo relevante para o público-alvo dele ali no Facebook. Ele tem Twitter. Poxa, no Twitter ele tem uma comunidade ali interessada no que ele está falando, ele está sempre ativo, ele está prestando atenção no que os outros... Ele também é um usuário, né? Ele também está prestando atenção no que os outros estão falando, ele está engajando com o público dele, ele está respondendo aos comentários do público dele, enfim. Tudo isso é muito importante de eu analisar para eu também não querer forçar o artista, né, a estar em uma rede social que ele não se sente confortável, com a qual ele não se sente confortável. Então, eu vou fazer esse estudo. É claro, eu também tenho que estudar os canais disponíveis, os pontos de contato digitais disponíveis, para ver que, às vezes, o artista não está numa plataforma que vai ser super relevante para ele conseguir conquistar o objetivo que ele tem com aquele próximo lançamento, com aquela turnê, né? Então, olha, eu sei que você hoje não está ativo no TikTok, por exemplo, mas com base no que você me falou, de público-alvo, de objetivo desse próximo trabalho, eu acho importante que você esteja ativo lá. Vamos trabalhar, vamos planejar conteúdo para que você entre com frequência na plataforma e produza conteúdo relevante para a sua audiência lá. A segunda etapa é estudar o público-alvo do artista, né? Me aprofundar um pouco nos nichos, nas características das pessoas que vão querer consumir o conteúdo daquele artista. Então, eu vou estudar cada vez mais, inclusive é uma tendência do mercado, cada vez mais a gente estuda os comportamentos, os dados comportamentais do público e cada vez menos os dados demográficos do público, porque por causa da globalização, enfim, hoje o Brasil consome música pop coreana, né? Há um tempo atrás isso não seria possível porque ninguém arriscaria tanto assim, né? E hoje não, hoje a gente já consegue falar com a pessoa que gosta de K-pop sertanejo, por exemplo. A gente consegue encontrar esse nicho independente do local que essas pessoas vivam, né? Elas podem estar espalhadas pelo Brasil inteiro. Então, vamos estudar, sim, claro, localização, faixa etária, gênero, se fizer sentido,
mas vamos estudar principalmente o comportamento, como essa pessoa se manifesta politicamente, ela é engajada, como essa pessoa lida com questões de sustentabilidade, enfim. Tudo isso é importante a gente mapear para a gente poder ter uma clareza na hora de se comunicar com essas pessoas, na hora de indicar conteúdos, né, indicar posicionamento do nosso artista nos canais digitais. Além de estudar, então assim, estudei propósito, objetivo de carreira, estudei público-alvo, eu preciso estudar também, estudei os canais que o artista tá, eu preciso estudar também o produto que ele vai lançar. Então, às vezes, inclusive, esse produto que ele vai lançar é diferente e tem um recorte maior, assim, um recorte mais esmiuçado do público-alvo dele de carreira, né? Então, assim, o artista sempre lançou uma música popular brasileira e agora ele está focado na Praça do Nordeste, ele vai fazer um trabalho voltado para forró, para piseiro, enfim. Então, isso é uma nova informação e isso requer um estudo de um público mais específico. Então, é importante eu estudar o produto que vem aí, por que ele está sendo criado e lançado, o que o artista pretende com aquele produto, né? Aquele produto deve ser um degrau para o artista chegar na visão que ele traçou lá no começo. Então, por que ele está lançando aquele produto? Com quem ele quer falar? Qual é o objetivo dele com esse produto, né? Vai fazer toda a diferença, assim. É um produto só com convidados, só com feats. Então, talvez esse artista esteja querendo alcançar um público maior, né? Então, talvez a nossa métrica a ser analisada, né? A nossa meta vai estar muito atrelada ao alcance. Não. É isso, ele quer fazer um recorte da música dele, um recorte específico de um gênero musical mais nichado. Então, talvez a nossa meta esteja mais relacionada com o engajamento do que com o alcance, né? A gente quer, na verdade, ser muito relevante para um grupo menor de pessoas. Então, é importante estudar o produto que vem aí, além de, a partir da letra de uma música, a gente pensa numa estratégia de comunicação, numa estratégia de marketing. E para todo mundo do mercado, assim, na verdade, para todo mundo, eu indico sempre a matriz SWOT. Esses dias eu estava preparando um evento pessoal para uma amiga minha e eu fiz uma matriz SWOT para entender as forças, fraquezas e as oportunidades e ameaças que a gente tinha ali em mãos. Para o artista, né, vamos botar de forma mais palpável, ele também deve fazer, o artista, quando ele está fazendo um estudo do que ele vai lançar, ele precisa fazer uma matriz SWOT. SWOT é o acrônimo, né, acrônimo não, é a sigla de Strengths, Weaknesses, Opportunities e Threats. Em português é a matriz fofa, que eu acho muito melhor de se falar, e a força, fraqueza, oportunidade e ameaça. No quadrante de cima ficam as características internas, né? A força e a fraqueza são coisas do seu produto, suas como artista. Então, força, eu tenho um estúdio para gravar o produto e para gravar vídeos, clipes, enfim. Isso é uma força, isso é uma coisa que você tem, que não é externa. Fraqueza, eu tenho uma verba muito pequena para investir em marketing nesse lançamento. Então a gente, né, enfim, é uma fraqueza, é uma verdade sobre o seu projeto e sobre você. Oportunidades. Uma oportunidade é a gente buscar formas criativas de alcançar a nossa meta. Uma oportunidade é a gente fazer uma parceria com um canal de YouTube já bombado para que eles banquem os custos da produção do conteúdo e, em troca, eles podem publicar no canal deles, por exemplo. Ou uma oportunidade é um parceiro seu que tem podcasts e a gente vai lá pedir para esse parceiro, né? A gente pode ir lá pedir para esse parceiro para fazer um episódio sobre o novo lançamento.
Uma outra oportunidade, por exemplo, é convidar um feat. É uma oportunidade, né? Uma coisa externa que você pode trazer para o seu trabalho para alcançar os seus objetivos. E ameaças é o oposto das oportunidades, são características do mercado que podem ameaçar o seu trabalho e a sua carreira, como a que a gente mais tem usado nos últimos anos, pandemia. Né? A pandemia é uma ameaça constante porque a gente não consegue planejar. A gente não consegue planejar turnê, a gente não consegue planejar um show de lançamento, a gente não consegue planejar ações com os fãs, porque está tudo muito instável. Então, essa é uma ameaça. Ah, Marina, mas para que serve? Para que eu vou ficar escancarando minhas fraquezas e as ameaças do meu trabalho só para me deprimir, né? Não, você vai fazer isso para você conseguir traçar estratégias que driblem, né, essas fraquezas e essas ameaças e que absorvam e que otimizem as suas forças e as oportunidades do mercado. Então, uma vez que você fez a SWOT, a sua matriz fofa, você vai pegar item a item da força e vai traçar um plano de ação. Tudo que você pode fazer a partir daquela informação. Então, a força, no nosso exemplo, era o estúdio para poder gravar conteúdo, né? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode criar um clipe interativo com o nosso público, que vai ser gravado dentro do estúdio e o público que vai decidir as coisas. É uma estratégia de baixo custo, né? A gente tem que pensar na fraqueza de não ter dinheiro. É uma estratégia de baixo custo que pode ampliar essa força de ter um estúdio e driblar essa fraqueza de não ter verba. Então, gente, essa é a matriz SWOT, né? Essa costuma ser a última etapa da minha fase de estudos. Porque a partir dela eu vou para o planejamento, eu começo a planejar as ações. Mais uma etapa de estudo antes da gente ir para o planejamento é o benchmarking. É o estudo tanto de ações, conteúdos que os nossos concorrentes estão fazendo, quanto de números que os nossos concorrentes têm. Por que é importante a gente pensar no benchmarking? Primeiro, porque vai ajudar a gente a traçar uma meta, né? Eu não posso estar lançando meu segundo disco, tendo tido um primeiro disco ok, que conseguiu subir alguma coisa ali dos meus números, e no segundo disco eu querer ter o número de um artista que já está com 15 anos de carreira, que já lançou várias coisas, que já fez shows, fez turnês, etc, etc. Então, eu preciso entender quem é ali o meu concorrente que está na mesma etapa de trabalho que eu, ou que está um pouquinho na frente, para eu poder entender em termos de grandeza mesmo, de número, onde esse cara está. Por que ele está com esse número e eu não estou, eu estou tão longe? O que eu posso fazer para alcançar esse número? É possível chegar nesse número? É uma realidade? Enfim. E aí, para isso, você precisa encontrar artistas que estejam comunicando com o mesmo nicho que você e que estejam mais ou menos numa etapa à frente de você na carreira. E assim, o estudo de conteúdos, de ações que outros artistas estão fazendo também é super normal. Quem diz que não pega, né, nada se cria, tudo se copia, não sei se chega a ser cópia, eu acho que cópia a gente tem que fugir, mas inspiração sim. Eu acho que a gente está se inspirando o tempo todo, né, por coisas externas, e por que não se inspirar em ações que alguém já fez antes, claro, absorvendo e transformando numa ação nossa com base nas nossas características, né? Então, cara, todo mundo monta um Media Kit, né? Tem sido comum as pessoas lançarem um disco e junto com esse lançamento enviarem um kit de divulgação para casa de pessoas influentes do mercado. Então, vamos fazer isso também. É uma estratégia de mídia ganha, né, que a gente chama. Então, por que não copiar essa estratégia que outra pessoa está fazendo, mas dentro da nossa verdade, das nossas características, do nosso propósito. Então, vamos fazer com a nossa cara, do nosso jeito.
acho que das etapas de estudo, essas são as principais. Depois dessas etapas, a gente vai para as etapas de planejamento, né? Para mim, é uma das etapas mais importantes do trabalho. Muita gente já quer partir do estudo para a execução. Então, pronto, me inspirei, agora vamos contactar alguém que faça camisa para fazer uma camisa do meu trabalho e para eu poder mandar para as pessoas. Não, calma, vamos planejar isso direito, vamos planejar o nosso cronograma de médio prazo, de curto prazo, na verdade, né? Porque o curto prazo na música é muito curto, então eu falo médio prazo, mas é curto prazo. Então eu já estudei meu produto, já entendi o que eu quero alcançar com esse produto, quem é o público-alvo dele, agora eu vou planejar. Então, primeira coisa que eu vou fazer é o cruzamento da matriz SWOT para entender várias estratégias que eu posso executar no meu plano de marketing. Depois eu vou estabelecer metas SMART, né? Metas específicas, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e temporais. Então, quando eu falo, por exemplo, essa é clássica, né? Agora, início de ano, eu falo que... não, gente, decidi que agora eu vou comer melhor. Isso não é uma meta SMART, isso é uma vontade, isso é um desejo. Uma meta SMART até dezembro de 2022, eu vou reduzir em 50% as vezes que eu como fora de casa, por exemplo, né? Que eu peço comida no delivery. Essa meta é uma meta específica, ela é mensurável. Como que ela é mensurável? Eu tenho acesso aos meus pedidos do ano passado. Então eu consigo, e eu vou ter acesso aos pedidos desse ano, então eu consigo medir o alcance dessa meta ou não. Ela é alcançável, aí você que tem que fazer um estudo se ela é alcançável ou não, com base em benchmarking, também com base em investimento financeiro, em estratégia e tudo mais. Ela é relevante para a minha vontade de comer melhor, e ela é temporal, ela tem um período de tempo para acontecer, até dezembro de 2022. Trazendo exemplo para o mercado da música, eu quero ampliar, né, a vontade, o objetivo eu quero que esse trabalho seja impactante para o público de piseiro. Tá, como é que eu vou traduzir isso numa meta SMART, né? Ela precisa ser específica, ela precisa ser mensurável. Então, por exemplo, eu quero lançar um produto para rejuvenescer meu público, para deixar meu público mais alinhado com o público que já consome minha música fisicamente, né, que vai aos shows e tudo mais. Então, aí sim, a específica, mensurável, eu consigo medir quantas pessoas consomem meus conteúdos, consomem minha música nas plataformas de streaming, dentro de determinada faixa etária. Então, eu quero, até um mês depois do lançamento, ter ampliado o número de pessoas de 18 a 27 anos, ou de 15 a 24, eu quero ter ampliado o público de 15 a 24 anos do Spotify para tantos % do público que consome minha música hoje. Uma dica, né, gente? Um pulo do gato aí. O Spotify, ele entrega os números percentuais. Isso é complicado pra gente que tá ali querendo medir o alcance de determinada meta, porque o percentual, ele não te dá o número absoluto, né? Obviamente. Então, assim, hoje eu tenho 10% das pessoas que me seguem no Instagram, elas são de Niterói. Amanhã, esse número pode reduzir para 8%, por exemplo. Isso quer dizer que eu perdi seguidores de Niterói? Isso quer dizer que eu aumentei os seguidores de São Paulo? Não vou saber, porque a porcentagem não me diz isso. O que me diria seria o número absoluto. Qual é a dica de pulo do gato aqui? Vocês multiplicarem, né, a porcentagem pelo número absoluto para poder terem o número absoluto hoje de quantas pessoas de Niterói te ouvem no Spotify, ou de quantas pessoas de 15 a 24 anos te ouvem no Spotify. Isso vai dar um número absoluto para vocês poderem comparar daqui a um mês
que número vocês alcançaram e terem certeza de que vocês obtiveram um crescimento naquele número e não talvez um crescimento num número externo ou uma perda num número, né, concorrente a esse cluster que interferiu ali nos seus resultados. Bom, pessoal, então a Meta Smart, ela existe para isso, para você ter uma clareza do que você quer alcançar com esse próximo passo e aí para você também determinar um plano de ação para poder alcançar essa Meta Smart. E aí, né, esse plano de ação vocês vão conseguir desenvolver muito melhor depois de terem feito a matriz fofa, a matriz SWOT. Porque vocês vão ter clareza de todas as características do seu projeto e as características do seu mercado e vão poder planejar de forma muito mais assertiva, né? Então, eu adoro o plano de metas, indico que vocês tentem fazer aí na casa de vocês, ou na carreira de vocês, no próximo passo de vocês. Gente, o planejamento também é uma etapa fundamental do trabalho do artista porque ele te dá antecedência. Ele permite que você tenha calma nesse processo tão importante de um lançamento fonográfico, por exemplo. Cara, você vai lançar um disco, você passou meses dentro de um estúdio, meses compondo as músicas, gravando, mixando, masterizando, e aí na hora de lançar, normalmente o artista está tão ansioso para ver aquele trabalho na rua que ele lança de qualquer jeito. E aí eu trago um dado super relevante que é 20%, talvez tenha uma errata aqui, tá? Se eu tiver errando esse número, mas 20% das músicas que são lançadas no Spotify não são ouvidas por ninguém. E quem são esses artistas que lançam essas músicas que não são ouvidas nem pela mãe ou filho deles? São os artistas que querem lançar a qualquer custo, parece que querem se livrar daquele trabalho, que, cara, foi feito com tanto carinho, né? Tomou tanto tempo, investimento financeiro, investimento de tempo. Então, vamos planejar, vamos tomar um tempo também agora para lançar a arte, né? O projeto artístico. Fora tudo isso que eu falei, o planejamento também é fundamental. A antecedência é fundamental para os seus parceiros. Uma equipe de marketing digital não consegue criar um plano de ação, um plano estratégico sem a antecedência. Ela precisa da antecedência. Uma equipe de distribuição digital, né, uma distribuidora digital, uma gravadora, eles vão precisar de tempo para eles ouvirem o trabalho, eles saberem vender aquele trabalho para as plataformas de streaming e os editores de playlists das plataformas, que são tão cobiçadas por todos nós, né? Eles também precisam de tempo para ouvir o trabalho, para entender se esse trabalho cabe ou não cabe dentro de uma playlist. Então, assim, para a distribuidora ou a gravadora fazerem um bom pitching, né, uma boa venda daquele seu trabalho para as plataformas, eles vão precisar de tempo. A mesma coisa com o time de assessoria de imprensa, por exemplo, né? O time de assessoria de imprensa precisa conhecer o trabalho, conhecer as características, talvez puxar umas aspas, uma opinião de uma outra pessoa que vá ampliar ali a relevância daquele trabalho para poder vender para o editor de um jornal, para o editor de um veículo, de mídia especializada, digital ou offline, enfim. Então, a antecedência ajuda todo mundo ali da cadeia a fazer um trabalho melhor e você a se planejar melhor também. Quantas vezes o artista chega para mim e eu vou fazer a análise dos canais que ele está ativando, eu falo, nossa, o seu Instagram não entra nada há tantos mil dias, ou entra, mas tá estranho, né? Não tá muito interessante o conteúdo que tá entrando ali. Ou o próprio artista fala, cara, eu não gosto do que eu tô postando. E eu pergunto, por quê? E aí o que o artista normalmente responde eu não tenho tempo para fazer conteúdo para Instagram, para buscar o filho no colégio, eu não tenho tempo, não tenho condição de eu fazer. Eu falo, não, peraí, tem sim. Se a gente trabalhar com antecedência, se a gente agora... eu tô gravando esse vídeo dia 16 de janeiro, então se eu hoje sentar, abrir as datas de fevereiro, abrir o objetivo que o artista vai ter em fevereiro, né? O que ele vai querer alcançar, onde ele vai estar ali no ano dele em fevereiro, o que ele vai estar querendo fazer.
o que ele vai estar lançando, produzindo, enfim. Se eu abrir agora essa planilha e tomar até o final da semana para criar os conteúdos, mapear os conteúdos que o artista pode fazer em fevereiro, o artista vai no dia 21 de janeiro ter uma planilha de tudo que ele precisa gravar no mês seguinte. Ele tem ainda 10 dias aí para produzir esse conteúdo com calma, escolher um dia ali da semana para gravar o que dá para gravar com antecedência. Isso vai fazer com que o material que esteja entrando nas redes dele represente os valores dele, seja relevante para o público dele, né? E isso vai ser muito importante, eu vou falar na parte de ativação para vocês. Então, planejamento de conteúdo, planejamento de ações, de marketing, antecedência para a sua equipe poder trabalhar, são super importantes. Essa é, né, na etapa de planejamento, que é a segunda etapa, a antecedência é fundamental. E aí a gente vai para a terceira etapa de ativação, né, de você publicar os conteúdos, de você começar a fazer as estratégias, as ações que você traçou para aquele lançamento. Por exemplo, na etapa de ativação de conteúdo, vocês precisam criar conteúdos relevantes para o público-alvo de vocês, desse novo trabalho. Por quê? Porque o algoritmo pune. Toda vez que você está publicando um conteúdo que não é interessante para o seu público-alvo, então, né, vou postar no Instagram a árvore aqui de frente de casa, porque eu tenho que postar alguma coisa hoje. Marina falou que eu preciso postar com alguma frequência de pelo menos 3 posts por semana no Instagram, e eu não postei nada. Então eu vou postar essa árvore aqui da frente de casa só para resolver isso. Cara, eu postei, ninguém engajou, ninguém gostou disso. Quem gosta de um conteúdo que foi feito sem nenhum objetivo, né? A gente vive na era da abundância de conteúdos. Enquanto eu tô aqui gravando esse vídeo, eu tô ouvindo o telefone tocar lá fora, eu tô vendo notificação entrar aqui no celular. Então, né, o conteúdo que eu tô fazendo tá prendendo minha atenção, ou o conteúdo que eu tô consumindo prender minha atenção, ele precisa ser feito pra mim, ser feito com cuidado pra mim. Então, um artista, a partir do momento que ele entende isso, ele consegue criar, planejar, executar o conteúdo muito melhor, né? E o algoritmo, gente, vamos supor que o algoritmo se chama Ruben, e o algoritmo é um funcionário ali do Instagram, né? O Ruben é um funcionário do Instagram, um funcionário digital do Instagram. O objetivo de Ruben é manter as pessoas dentro do Instagram o maior tempo possível. E aí, o que Ruben vai buscar? Ruben vai buscar aliados, ele quer buscar as pessoas que estão ajudando ele nessa missão. Quem são essas pessoas? São as contas que estão produzindo conteúdo interessante para a comunidade do Instagram, para a audiência do Instagram. Então, uma vez que eu tô lá, publicando conteúdo, eu, Marina, né, tô publicando um conteúdo da árvore aqui de frente de casa, postei no meu Instagram, das 100 pessoas que me seguem no Instagram, uma engajou, uma deu uma curtida. O Ruben vai falar, Marina tem, cara, 1% das pessoas que seguem ela engajou, 1% engajou com o conteúdo que ela tá postando. Então a Marina não tá me ajudando na minha missão. Eu não quero mais mostrar a Marina porque ela não tá me ajudando nessa função que eu tenho de manter as pessoas dentro da plataforma, pro Zuckerberg poder vender anúncios para muitas pessoas e as marcas quererem comprar esses anúncios. Agora, a Fabi Pereira tá produzindo um conteúdo que tá engajando 30%, 40%, tá engajando 10%, 20% da audiência dela. Pô, a Fabiana Pereira tá muito mais interessante para o meu objetivo. Eu vou ajudar a Fabiana Pereira, eu vou mostrar ela para mais pessoas. Entenderam por que é importante que toda vez que a gente fale algo interessante, né? Então, muito cuidado na hora de planejar conteúdo. Tem sim que ter uma frequência mínima. Não fiquem alheios às plataformas e só entrem quando vocês quiserem alguma coisa. Enquanto vocês estão alheios à plataforma, tem um monte de artistas ali similares, se comunicando, criando uma comunidade no digital, e você tá perdendo tempo na hora que você for lançar alguma coisa, querer alguma coisa daquela comunidade, ela vai estar fria e não vai estar interessada no que você tem para falar. Então a frequência é sim importante, mas a qualidade do conteúdo é rainha. Então, planejando conteúdo, a gente consegue conquistar essa qualidade. E, enfim, aí a gente vai para a etapa de ativação, né? Que é a etapa que a gente bota esse conteúdo para rodar, que a gente
aciona os parceiros que a gente for fazer ações, né? Então, poxa, desenhei uma ação com um influenciador, ou desenhei uma ação em parceria com uma plataforma de streaming, ou com, enfim, uma rede social, né? Fechei uma parceria com uma das redes sociais, enfim. Então, vou executar essa ação. Na hora de você executar, você tem que executar da melhor forma possível, né? Então, cuidado na hora da execução, faz o planejamento também para cada parceria que você for fazer. E aí vem a etapa de análise de resultados, né? Isso aqui é um resumo, gente, da quantidade de coisas que a gente tem que fazer num planejamento de marketing, uma estratégia de marketing. Mas a etapa final, que pode ser o início de uma outra etapa, é a análise de dados e a inteligência de dados, né? Eu acho que a partir do momento que os dados mandam na arte, a gente está indo para o caminho errado. Mas eu acho que os dados são um grande benefício que o marketing digital trouxe para a gente, que a ativação digital trouxe para a gente. Por quê? Porque os dados nos indicam o que funciona, o que não funciona, né? Então, é importante que você seja informado pelos dados para você poder tomar novas decisões. Então, você fez tudo que eu te pedi aqui, você planejou conteúdo relevante, você estudou o público-alvo, você estudou os canais que você quer estar ativo, você publicou o conteúdo e agora, depois de um mês, é hora de você analisar o que foi feito, para você também não ficar gastando energia em coisas que não funcionam e deixando oportunidades passarem. Então, uma vez que eu vou analisar os conteúdos que eu publiquei na minha rede social, no TikTok, no último mês, e eu identifico que todos os conteúdos que eu fiz, isso e aquilo, funcionaram melhor, eu vou investir mais tempo, mais energia nesse tipo de conteúdo. Eu vou, quem sabe, envelopar esse tipo de conteúdo num projeto e vou vender para uma marca, com base em dados. Vou falar, olha só, o público que vocês buscam é o meu público e esse público está consumindo esse conteúdo que eu faço. Para você, para sua marca, entrar dentro desse conteúdo que eu faço, custa tanto. Quem sabe, gente? Você já está chegando com o trabalho do time de marketing deles pronto. Já está facilitando a vida deles. Às vezes é aí que você vai conseguir bancar, né? E resolver a sua fraqueza que a gente traçou lá na etapa da matriz SWOT, de estudo. Vai ser assim que você vai conseguir resolver. É uma estratégia, tá? Então, é muito importante vocês analisarem tanto a nível de canais quanto a nível de conteúdo, o que está funcionando, o que não está funcionando. Então, cara, esse mês o meu Instagram cresceu em tantos % o número de seguidores. Caramba, isso é muito bom. Isso é muito bom, mas isso está se refletindo em engajamento? Qual está sendo a minha taxa de engajamento, né? Que é engajamento dividido por número de postagens divididos por número de seguidores. Essa taxa está se mantendo, isso é super importante para mim. Não adianta nada eu ganhar seguidor se eu não ganhar relevância. Então eu preciso estudar a nível de canal, como o meu canal está performando. Eu preciso estudar os dados a nível de conteúdo também. Quais conteúdos estão sendo relevantes para os objetivos que eles têm, né? Então, às vezes, o conteúdo que eu divulgo um curso meu, eu quero muito mais que esse conteúdo tenha comentários de tô dentro, vou nessa, do que curtidas, do que comentários de linda, de maravilhosa, sem defeitos. Isso não está representando o resultado que eu quero, né? Então, é importante também vocês entenderem o porquê daquele conteúdo ter existido para poder analisar os resultados daquele conteúdo, se aquele conteúdo foi eficaz ali na busca pelo que vocês estavam querendo. Pessoal, em resumo é isso, é muito assunto. Eu coordeno cursos que duram 1 semana e meia e mesmo assim falta tempo para falar. Sobre marketing digital, tem 3 cursos diferentes sobre marketing digital, cada um tem 1 semana e meia e mesmo assim falta tempo para falar de tanto assunto, é muito assunto. Não deixem de seguir aqui a Fabi, o Papo de Música, ela tá o tempo todo falando tanto para o fã de música e agora falando para o mercado, para o artista que quer
se aprofundar, né, que quer otimizar os resultados, melhorar os resultados para 2022, 2023, enfim, todos os anos que vierem. Tá bom? Sucesso para vocês. Qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários que eu vou responder, vou vir aqui para responder, né, para aumentar aí a taxa de engajamento do Papo de Música. E entrem em contato comigo nas minhas redes sociais. Tá bom? Valeu, pessoal!